Você sabia que misturar certas frutas, como a ameixa, com alguns alimentos específicos, pode, na verdade, aumentar o seu risco de ter problemas graves, como câncer ou até demência? Pois é, apesar de a ameixa ser super famosa por ser um santo remédio natural para ajudar a soltar o intestino, ela tem tanto parceiros perfeitos quanto alguns inimigos bem perigosos dentro da cozinha. E olha, é fundamental saber quem é quem. Até mesmo um superalimento maravilhoso como a ameixa pode acabar sendo um tiro no pé para a sua saúde, se você não souber comer do jeito certo. Então, a gente realmente precisa ter muito cuidado com essas combinações. Por isso hoje, para ajudar todos os inscritos aqui do canal a ficarem sempre espertos e com a saúde em dia, eu, o Dr. Cocô, vou explicar para vocês quais são as 3 piores combinações de alimentos para a ameixa e também as 3 melhores que você deveria estar comendo no lugar delas. Olá, aqui é o seu Dr. Cocô. E será que tem alguém aí que ainda não se inscreveu no nosso canal? Se for o seu caso, aproveita e aperta esse botão de se inscrever e deixa o seu like agora mesmo. Além disso, não esqueça de compartilhar este vídeo com quem você ama e contar para todo mundo sobre o Dr. Cocô. Eu prometo continuar trazendo as melhores dicas de saúde para vocês, como se fosse um presente especial direto do coração. Olha só, a temporada das ameixas finalmente chegou. Aquelas flores lindas já se foram e deram lugar a frutos verdes e vibrantes, que estão só esperando para serem colhidos. A ameixa é realmente um milagre verde, sendo muitas vezes chamada de o detox natural definitivo, porque ela é famosa por limpar as toxinas da nossa comida, do nosso sangue e até da nossa água. Na verdade, as ameixas são incríveis para matar a sede e ajudar na digestão, e é exatamente por isso que são usadas como um remédio natural há gerações. Além de tudo isso, as ameixas são famosas por impedir o crescimento e a propagação de células cancerígenas, com benefícios comprovados no combate ao câncer de estômago, de cólon, a obes de cólon, uma bobo, problemas de saúde, mas sim sozinhos maximizar os benefícios delas, dependendo do que você combina no prato. No entanto, se você está comendo ameixas pela sua saúde, existem algumas coisas específicas que você nunca deve misturar e alguns avisos críticos que você precisa lembrar. Então, vamos direto ao que interessa, enquanto eu explico as 3 piores combinações de alimentos para as ameixas e as 3 melhores para turbinar a sua saúde. Para começar, a pior maneira de consumir ameixas é, na verdade, através de xaropes ou sucos de ameixa muito doces. E eu aposto que isso vai te surpreender. Muita gente adora aproveitar as ameixas em caldas, xaropes ou geleias, mas a combinação de açúcar refinado com a ameixa, na verdade, não é nada boa para o seu corpo. Olha, é verdade que deixar a ameixa no açúcar pode até facilitar a absorção de algumas vitaminas e minerais, dando aquele alívio rápido para a má digestão. Mas o problema real está no próprio açúcar. Você tem ideia de quanto açúcar vai na produção desses xaropes? Em certas épocas, as vendas de açúcar disparam só para esse propósito, porque as pessoas costumam usar uma proporção de 1 para 1, ou seja, a mesma quantidade de fruta e de açúcar, o que é um absurdo de doce. Se você toma uma bebida de ameixa carregada de açúcar ou come uma sobremesa de ameixa logo após a refeição, isso faz o seu açúcar no sangue dar um salto, e essas variações rápidas podem bagunçar seriamente o equilíbrio hormonal do seu cérebro. Quando os hormônios ficam instáveis, o excesso de açúcar permanece na sua corrente sanguínea e vira um resíduo tóxico, levando a inflamações crônicas que podem atingir até os vasos sanguíneos do cérebro. Essa inflamação atrapalha a comunicação entre as células cerebrais, o que diminui a função cognitiva e aumenta significativamente o risco de demência, Alzheimer ou outros problemas neurológicos graves. Você pode se perguntar por que é tão ruim juntar açúcar com ameixa, e a resposta está na riqueza de vitamina A e vitamina C da fruta. As ameixas são cheias de vitamina C,
que acelera o metabolismo e mantém a pele jovem. Mas o detalhe é que o seu corpo precisa de uma quantidade enorme de vitaminas e minerais só para processar o açúcar refinado. Então, se você come ameixas ricas em vitaminas, mas carregadas de açúcar, todos esses nutrientes benéficos acabam sendo desperdiçados apenas na tentativa de digerir o próprio açúcar, não sobrando nada para o seu sistema imunológico. Isso significa que você nunca mais deve tocar em um xarope de ameixa. Não necessariamente. Em vez de usar açúcar branco superprocessado ou xarope de milho, tente usar adoçantes mais saudáveis ou mel puro. E sempre certifique-se de diluir na proporção de 1 parte de xarope para 4 partes de água. Se você se limitar a apenas 1 copo por dia, consegue matar a sede e ainda proteger a sua saúde. Além disso, aqui vai uma dica de mestre para os nossos inscritos do Cocô. Se você estiver com o estômago embrulhado, tente misturar o xarope com água morna, a uns 40 graus Celsius. Mas, se o problema for intestino preso, a água gelada é a melhor pedida. Por fim, um aviso de segurança muito importante. Sempre retire os caroços ao fazer as suas conservas de ameixa, porque as sementes contêm uma substância chamada amigdalina, que pode se transformar em um gás tóxico no seu corpo e causar sintomas como vômitos, dores de cabeça ou até dificuldade para respirar. Então, por favor, não esqueça disso. Seguindo em frente, eu tenho uma maneira fantástica de deixar o seu xarope de ameixa ainda mais saudável, e é tão simples quanto misturar com leite. Você pode pegar aquele extrato concentrado de ameixa que a gente conversou e bater com leite, usando uma proporção de mais ou menos 1 parte de xarope para 5 partes de leite. Quando você faz isso, a acidez natural das ameixas reage com um laticínio, transformando tudo em uma bebida cremosa e deliciosa, que é muito parecida com um iogurte de beber. Essa é, honestamente, a solução definitiva para qualquer pessoa que tenha o estômago sensível ou que sofra com má digestão crônica e dores de estômago. Agora, você já ouviu dizer que a ameixa é considerada o elixir da juventude? Isso tudo é graças aos ácidos orgânicos, como o ácido cítrico, málico e succínico encontrados na fruta, que trabalham juntos com vários minerais para manter as suas células jovens e vibrantes. Além disso, essa acidez forte age como um desinfetante natural, eliminando bactérias prejudiciais que o seu ácido estomacal pode ter deixado passar, o que é perfeito para prevenir intoxicação alimentar e piriri no estômago durante o verão. No entanto, essa força incrível também pode ser bom. Intensa pode, às vezes, somar algo cólicas ou indigestão. Entra para o resgate. O leite contém uma proteína muito especial chamada caseína, que é digerida lentamente e cria uma camada protetora sobre o revestimento do seu estômago para protegê-lo de alimentos ácidos. Ao combinar ameixas com leite, você pode aproveitar todos os benefícios de forma segura e bem confortável. Você pode estar se perguntando: espera aí, eu já não ouvi dizer que não se deve misturar frutas ácidas com leite? Embora essa seja uma preocupação comum, ela não se aplica aqui, porque a rica fibra das ameixas, na verdade, ajuda o leite a ser digerido suavemente, sem nenhum problema. Não é incrível? Então, de agora em diante, tente adicionar um pouco de xarope de ameixa ao seu leite e mexa bem, pois isso vai se tornar um santo remédio digestivo que acalma a gastrite, alivia a dor de estômago e turbina aqueles benefícios de detox. Seguindo para a próxima dica, o segundo combinação de alimentos que você definitivamente deve evitar com as ameixas é a carne de porco.
Muita gente usa o xarope de ameixa como um adoçante natural no lugar do açúcar na hora de temperar carnes, ou até adiciona ameixas em conserva nos pratos de porco para dar aquele sabor extra. É verdade que as ameixas têm propriedades desintoxicantes poderosas que podem desintoxicar ajudar a prevenir ajudar inicialmente na base, realmente naqueles assim são não combinam nada bem. De acordo com princípios tradicionais de bem-estar, esses dois nunca deveriam ser comidos juntos, porque eles podem acabar anulando os benefícios de saúde um do outro. Para explicar de um jeito simples, as ameixas têm naturalmente um efeito refrescante no corpo, e é por isso que um copo gelado de suco de ameixa ou uma soda italiana de ameixa caem tão bem quando você está morrendo de calor ou com sede no verão. Por gerações, as ameixas têm sido usadas para ajudar a baixar a febre ou acalmar o corpo durante um resfriado, por causa dessa natureza refrescante. No entanto, o problema é que a carne de porco também é considerada uma carne de natureza fria. Quando você combina dois ingredientes que são muito refrescantes para o organismo, isso pode esfriar demais o seu sistema e levar a efeitos colaterais indesejados. Essa combinação pode fazer o seu estômago ficar travado ou muito tenso, o que geralmente resulta em má digestão crônica ou aquela sensação de peso logo após a refeição. Portanto, é muito melhor saborear as suas ameixas e a sua carne de porco em momentos separados. Isso significa que você nunca pode usar xarope de ameixa em uma marinada de porco, não exatamente. Se você for usar, certifique-se de cozinhar com bastante ingredientes que aquecem, como o alho ou pimentas picantes, para equilibrar as coisas. Por outro lado, combinar ameixas com carne bovina, que é naturalmente mais quente, é uma maneira muito mais segura e inteligente de aproveitar a sua refeição. Agora, chegou o momento de apresentar o segundo parceiro perfeito para as ameixas, e esse parceiro é a lula. Antes, eu sugeri usar carne bovina ou ingredientes que aquecem no lugar do porco, mas o que temos aqui é a receita estrela de hoje. Combinar lula com extrato de ameixa cria o impulsionador de detox definitivo e uma combinação milagrosa para a saúde do seu fígado. Como eu mencionei antes, a ameixa é um milagre verde que limpa as toxinas da nossa comida, da nossa água e até do nosso sangue. Para simplificar, embora as dietas de detox estejam super na moda hoje em dia, o passo mais importante é sair o teclado da sua chave, o do qual são combinadas, o que significa que os seus órgãos internos não precisam trabalhar nem de longe tão duro, porque o processo de limpeza já foi feito. Depois, é crucial manter o seu fígado, que é o centro de comando da desintoxicação, em plena forma. O ácido pirúvico encontrado nas ameixas ajuda a restaurar a função hepática e fortalece o próprio órgão. Então, o que acontece quando você combina isso com um ingrediente que maximiza esse efeito? É aí que entra a lula. Você provavelmente já ouviu falar que a lula é cheia de taurina, que é maravilhosa para combater a fadiga, e muita gente recorre a caldos de frutos do mar para curar a ressaca depois de uma noite de bebedeira. Isso acontece porque a taurina na lula desintoxica ativamente o fígado e elimina o cansaço e o álcool do seu sistema. Quando você come lula e ameixa juntas, elas criam uma sinergia milagrosa. As ameixas são perfeitas para quebrar o ácido lático, que é o principal culpado por aquela sensação de corpo pesado e cansado
tornando essa a melhor combinação para recarregar a sua energia e vitalidade. Além disso, os polifenóis das ameixas, na verdade, dão energia para as células do seu fígado. Uma por uma, então, cozinhar lula com um toque de extrato de ameixa cria verdadeiramente um superalimento detox milagroso para os nossos inscritos do Cocô. Por fim, o grupo de pessoas que deve ter o máximo de cuidado ao comer ameixas são aquelas que têm os rins enfraquecidos, especialmente se você estiver tomando remédios para a pressão alta que contenham diuréticos. Olha, muita gente diz por aí que as ameixas são ótimas para limpar as toxinas e o colesterol dos vasos sanguíneos, o que até lá fez o que verdade o que o caso sim popular de sabendo o seu estado de saúde. Os seus rins funcionam como o principal sistema de filtragem do seu corpo, mas, conforme a gente envelhece, condições como a diabetes ou a pressão alta podem enfraquecê-los, tornando crítico o cuidado com o que colocamos no prato. O perigo real para quem tem rins frágeis é um mineral chamado potássio. Agora, você pode estar pensando, espera aí, o potássio não deveria ser bom para mim? Bom, você está coberto de razão, porque o potássio normalmente é excelente para dilatar os vasos sanguíneos, eliminar o excesso de sódio e manter as suas células em equilíbrio. No entanto, o problema é que, quando os seus rins estão comprometidos, eles não conseguem mais filtrar e se livrar desse potássio de forma eficiente. Quando muito potássio se acumula no seu sistema, isso bagunça o equilíbrio de fluidos das células e faz com que os seus músculos e nervos fiquem relaxados demais. Isso pode levar a uma perda repentina de força muscular, uma condição chamada hipercalemia, que causa uma dormência severa nas mãos e nos pés, e em casos graves pode até desencadear uma insuficiência cardíaca ou uma queda perigosa na pressão arterial. Infelizmente, as ameixas são carregadas com uma quantidade enorme de potássio, e elas chegam a ter 4 vezes mais cálcio do que as maçãs. Embora essa dupla de cálcio e potássio seja geralmente fantástica para fortalecer os ossos e prevenir a osteoporose, para quem tem problemas renais, isso aumenta significativamente o risco de desenvolver pedras nos rins bem dolorosas. Além de tudo isso, o poderoso efeito desintoxicante das ameixas pode, na verdade, colocar estresse demais em um rim sensível. Então, mesmo que as ameixas sejam um superalimento fantástico, é vital lembrar que, se os seus rins não estiverem 100%, você realmente precisa limitar o consumo e tomar muito cuidado. Por fim, os melhores parceiros absolutos para as ameixas são os vegetais marinhos, como as algas, o kombu e o nori. Embora combinar ameixas com algas marinhas possa parecer um pouco diferente no começo, essa combinação é, na verdade, um famoso segredo de longevidade, sendo muitas vezes elogiada como uma dupla poderosa no combate ao câncer, que equilibra a acidez com o saboroso umami. Você já reparou como um simples lanchinho de alga seca ou um bolinho de arroz com um toque de ameixa dentro pode aumentar instantaneamente a sua energia quando você está se sentindo cansado? Pois é, acontece que esses hábitos simples do dia a dia são, na verdade, chaves escondidas para a saúde a longo prazo e para a prevenção do câncer. As ameixas são um alimento alcalino de primeira linha, essencial para manter os vasos sanguíneos limpos, e o ácido cítrico na ameixa é, pasme, 43 vezes maior do que nas maçãs e 14 vezes maior do que nas peras. Esses ácidos orgânicos funcionam como uma limpeza profunda na sua corrente sanguínea, eliminando resíduos ácidos e reparando os danos nas células causados por toxinas, o que é incrível para prevenir a aterosclerose e proteger o seu cérebro de coágulos sanguíneos. Mas aqui está a verdadeira estrela do show, um composto nas ameixas chamado fulnato. Esse componente é como um agente milagroso que impede o crescimento e a propagação de células cancerígenas.
e ele trabalha em perfeita sinergia com os nutrientes encontrados nos vegetais marinhos. Especificamente, o iodo e a clorofila verde vibrante das algas amplificam as propriedades anticancerígenas das ameixas ao nível máximo. Então, uma ótima dica para os nossos inscritos do Coco é adicionar um pouco de extrato de ameixa na hora de cozinhar sopas de algas ou saladas de kombu, ou até mesmo saboreá-los juntos como um acompanhamento saboroso, para criar seu próprio superalimento milagroso na prevenção do câncer. Até agora, nós cobrimos as 3 piores e as 3 melhores combinações de alimentos para as ameixas, o nosso milagre digestivo natural. Então, vamos resumir tudo juntos. Primeiro, em vez de consumir ameixas na forma de um xarope, carregado de açúcar refinado, ou xarope de milho, é muito melhor misturá-las com leite. Além disso, em vez de combinar as ameixas com carne de porco, tente saboreá-las com carne bovina ou lula para obter resultados muito melhores. Por fim, se você tem rins sensíveis, por favor, tenha cuidado para não exagerar e lembre-se de combinar as suas ameixas com vegetais marinhos como nori, kombu ou outras algas para maximizar esses incríveis benefícios anticancerígenos. Ao escolher os parceiros certos para suas ameixas, você pode transformar essa potência do detox em um verdadeiro escudo para a sua saúde. Muito obrigado por ficar comigo até o fim. E se você achou o vídeo de hoje útil, por favor, não esqueça de se inscrever, apertar o botão de curtir e compartilhar isso com a sua preciosa família e amigos. Eu estou sempre desejando a sua saúde e a sua felicidade. Aqui foi o Dr. Coco e eu vejo você no próximo vídeo.